Vamos abrir a Bíblia e fazer uma leitura. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 30. Nós já tratamos a introdução desse capítulo, falando sobre a importância de uma verdadeira amizade cristã. Fizemos isso a partir do exemplo de amizade leal entre Jonatas e Davi, ao contrário de Saul, que se utilizou da presença de Davi para o seu benefício pessoal, sem dar nada em troca. E nós vamos perceber agora, irmãos, como o rei Davi, já ungido, mas ainda não no trono, ele é perseguido por Saul, apesar da sua fidelidade ao Senhor. Está aberto, se quiser, alguém pode abrir, o senhor entrar. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 6 ao verso 30. Depois desse cântico, dessa leitura, vamos cantar o Salmo número 4, Salmo 4. Assim diz a palavra de Deus, 1 Samuel 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. E disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. E disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje o meu genro.
Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois daquela imponente vitória contra Golias e os filisteus no vale de Elá, como nós vimos no capítulo 17, aquele jovem pastor de Belém, ele passou a residir no palácio do rei de Israel, o rei Saul. Davi, ele foi trazido primeiramente para ser músico da corte, principalmente para acalmar a perturbação de alma do rei. Mas também ele se destacou tanto como um guerreiro, um soldado valente, que ele foi também colocado como escudeiro do próprio rei. E mais, ele foi promovido por Saul para se tornar chefe do exército, um tipo de capitão do exército de Israel. E ainda avançaria por mais algum tempo para se tornar membro da família real, para se tornar genro do rei. E sem falar, irmãos, que Davi, ele já contava com o amor leal do filho do rei, Jonatas, como nós vimos na última pregação. E ele era estimado e amado por todo Israel. Afinal de contas, Davi, debaixo da direção e da graça de Deus e do poder de Deus, ele fez entradas e saídas em Israel, liderando batalhas contra os inimigos e obtendo êxito e vitória por causa da graça do Senhor. Então parece que tudo estava indo muito bem na vida de Davi. No entanto, irmãos, uma coisa que nos deixa bastante surpresos nesse momento da história da vida de Davi é a rapidez com que um momento de perigo e provação começa a tomar conta da vida dele, logo depois das grandes batalhas que trouxe tanto orgulho, tanta alegria a todo o Israel. E é interessante que tudo começou a partir de uma música, de uma canção, na verdade uma canção inconsequente, cantada pelas mulheres de Israel, e isso era bastante comum, quando o povo de Deus vencia, ou qualquer nação vencia os seus inimigos, eles eram, o povo que vencia era recebido, o exército,
com cânticos de alegria pelas mulheres que estavam à espera deles. E elas começaram a cantar: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Percebam que a intenção delas é expressar júbilo e alegria pelas vitórias contra os filisteus. Mas a música não foi tão apropriada. Primeiro porque ela coloca Davi contra Saul e Saul contra Davi. Ela cria a música procura criar uma antipatia entre esses dois homens de Deus naquele momento. Mas outra coisa, a música em si, ela está exaltando os homens que estão à frente da batalha e não aquele que guerreia pelo seu povo, aquele que de fato traz a vitória ao Senhor. Como aconteceu em ocasiões passadas, quando Israel vencia os inimigos, o povo adorava a Deus e cantava um hino a Deus pelas vitórias. Mas aqui a ênfase está nos homens que estão à frente da batalha, tanto Davi quanto Saul. Mas notem que as mulheres estimaram mais Davi do que Saul. E percebam, irmãos, que você não encontra no nosso texto nenhuma evidência de que esse cântico inflou o coração de Davi de orgulho, de soberba, de arrogância. Mas, por outro lado, essa música enfureceu Saul e despertou nele um ciúme doentio e um ódio consumado contra Davi, que perdurou até o final da vida dele. É isso que a gente vê nos versículos 8 e no versículo 9. Ele fica profundamente indignado e ele passa a olhar com Davi não mais com bons olhos, daquele momento em diante. Perceba, irmãos, que Davi, depois de voltar do episódio em que ele derrota Golias e os filisteus, o nome dele começa a ser introduzido nas canções das mulheres de Israel. Porém, ele continua em novas batalhas e se saindo vitorioso, se saindo exitoso nessas guerras. E ele começa a ter sucesso e estima diante de todo Israel. E a partir disso é que essas comparações começaram a ser feitas entre Saul e Davi. Isso irrita Saul de tal forma que desencadeia numa perseguição injusta e cruel da parte dele contra Davi. Mas a culpa não foi da música em si. Claro que aquelas mulheres poderiam ser mais sábias em definir a letra daquela música e dar o louvor a Deus. Mas a música apenas despertou, meus irmãos, o ódio que já estava presente no coração do rei. Observe que este Saul aqui, que ainda está à frente de Israel, ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor pelas seus contínuos atos de desobediência. E ele se deixa dominar agora por um espírito de ódio contra Davi. Diante do apreço de todo Israel por Davi, ele começa a considerá-lo não mais como um aliado, que de fato ele era um aliado fiel de Saul, e ele não fugia do campo de batalha, estava sempre pronto para guerrear, mas ele agora é considerado um rival, alguém que está ameaçando o reino, o trono de Saul. E isso o deixa profundamente enciumado, indignado para com o jovem Davi. Perceba, irmão, se Saul fosse um homem piedoso, um homem convertido, ele teria ficado horrorizado com este surgimento dessa paixão maligna de ódio no seu coração, e logo ele ia fazer uma oração a Deus: Senhor, afasta de mim este sentimento de amargura, de ódio, tira isso do meu coração. Mas perceba que não é isso que acontece. Perceba, irmãos, que ele alimenta o seu ódio, aquela pequena faísca que começou a surgir no seu coração,
Ele derrama mais combustível sobre ela e a sua indignação e o seu ódio só aumenta para com Davi. Se você ler daqui para frente, você vai perceber isso claramente. E aqui a gente vai ver, irmãos, o passo a passo da malignidade de Saul contra Davi. Esse é o lado negativo da narrativa aqui. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver aqui a reação humilde de Davi em relação à hostilidade de Saul. E sobretudo aqui a gente vai perceber o favor, a presença graciosa de Deus para com o seu servo Davi. Primeiro, a hostilidade, a perversidade de Saul. Note que no verso 9 nos é dito que ele, em primeiro lugar, ele é tomado por uma crise de raiva. É isso que diz o nosso texto no versículo 9. Perdão, irmãos, no versículo 10. Depois daquele cântico, no dia seguinte, ele já não estava mais tendo bons olhos para com Davi. E o texto diz que um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Ele teve uma crise de ódio no seu coração. É claro que alguém pode dizer, mas ele estava possuído por um espírito maligno da parte de Deus, que o incitava à maldade. Porém, é claro, ele era incitado por esse espírito mau. Mas ele foi o principal responsável pela sua ira injusta contra Davi. Perceba pelas suas atitudes, perceba pelas suas motivações, pelo que estava no coração dele. Irmão, Saul, ele não está interessado na glória de Deus, na promoção do reino de Deus, mas ele está preocupado consigo mesmo, em manter a sua honra, em manter o seu poder. E veja, não é de agora que ele vem lutando por si mesmo e não pelo Senhor como deveria, mas ele está pensando em si, em cada situação, em cada momento. Ele está preocupado apenas com a sua reputação, com a sua pessoa, com a sua integridade e não com a glória de Deus. E quando ele vê que o Senhor era com Davi, quando ele percebe que Deus estava dando vitórias sob a liderança de Davi, e que todo Israel estava reconhecendo isso e aclamando a Davi, e de fato amando a Davi, ele começa a se encher, ele começa a encher o seu coração com uma mistura de sentimentos ruins, ódio, ciúme, raiva, orgulho, e até mesmo um medo. Ele começa a ter medo do próprio rei Davi. Meus irmãos, esse é o primeiro aspecto. Ele é dominado por uma crise de raiva que aconteceu no momento, mas que persistiu no coração dele dali para frente. Mas, em segundo lugar, aquela crise de raiva que o dominou, ela o fez levantar a mão contra Davi. De fato, praticar uma tentativa de homicídio contra Davi. É isso que a gente lê no verso 11. Ele arrojou uma lança contra Davi, dizendo: eu o encravarei na parede, eu vou destruir a sua vida agora. Irmãos, vejam só a ingratidão no coração. Davi podia estar cuidando do rebanho do seu pai. Davi poderia estar vivendo a sua vida tranquilamente em Belém, esperando o momento em que Deus de fato ia revelar a ele e fazê-lo assumir o trono. Mas ele está ali prestando serviço ao rei. Ele era um tocador de harpa, ele era um poeta, um músico, e ele está ali tentando acalmar a perturbação do rei, procurando fazer o bem a Saul. E veja, continuamente, é isso que diz o texto, ele fazia isso todos os dias, para acalmar o rei. Então ele se utiliza de um instrumento musical para trazer alívio, consolo, refrigério ao rei, enquanto que o rei se lança de um instrumento mortal, uma lança, para fazer o mal e tirar a vida de Davi.
E essa vai ser a primeira de muitas tentativas de Saul contra Davi. Pelo menos, segundo o relato, ele tentou 2 vezes, porque Davi se desvia dele 2 vezes. Mas isso vai persistir por mais vezes. Ele vai tentar outras vezes. Mas o que a gente vai perceber, irmãos, é que o Senhor não permitirá que Davi caia nas mãos de Saul, porque ele já tinha decretado, através da escolha e da unção do filho de Jessé, do caçula, que ele seria o novo rei de Israel. Que, uma vez que Saul foi rejeitado, ele seria aquele que assumiria a liderança e o trono da casa do povo de Deus. Então perceba aqui a trágica história de um homem que está se atolando cada vez mais no seu pecado. De um homem que já tinha perdido, meus irmãos, a comunhão com Deus. O texto diz, já até de alguns capítulos anteriores, que o Senhor tinha se retirado dele. Isso foi a pior perda para Saul. O poder, a graça de Deus em seu favor, o Espírito Santo operando nele. E ele perdeu, Deus já tinha decretado que ele também não seria mais rei de Israel. A coroa dele seria passada para Davi. A sua dinastia não mais assumiria o trono, nenhum dos seus descendentes. E Jonatas é o primeiro a reconhecer isso, a ponto de honrar Davi e até entregar a ele o seu manto e as suas armas, como um ato de submissão e reconhecimento de que este homem agora era o escolhido de Deus. Então ele perdeu tudo. Ele perdeu a assistência espiritual de Samuel. Ele perdeu a credibilidade do próprio filho e até tentou matá-lo num voto injusto e tolo que ele tinha feito um pouco antes. Ele estava perdendo o respeito do povo. E o pior, a partir desse ato, ele começa a perder a confiança de Davi. Então isso é a malignidade de Saul se revelando, dominado pelo ódio, procurando destruir a vida daquele que estava lhe fazendo bem. E ainda mais, em terceiro lugar, Saul astuciosamente, ele tenta matar Davi meio que indiretamente, pelas mãos dos filisteus. E veja, irmãos, pasmem, ele vai fazer isso utilizando-se friamente das suas 2 filhas, Merabe e Mical. Ele vai colocar essas 2 filhas no meio dessa história, de uma forma indecente. Veja no verso 13, 17. No verso 13, nós lemos que Saul o afastou Davi da sua presença e o pôs por chefe de 1000. E ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. No verso 17, diz Saul a Davi: eis aqui Merabe, a minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Mas olha a motivação dele, escondida no seu coração: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Da mesma forma com a segunda filha, Mical, ele vai dizer no verso 20 e 21, eu a darei, verso 21, para que ela sirva de laço para Davi, e para que ele caia na mão dos filisteus. Irmãos, parece que Saul está sendo generoso, está reconhecendo o bom trabalho de Davi, está promovendo ele a chefe do exército e a liderar as guerras do Senhor. Parece que ele está alegre com o desempenho de Davi, e de fato ele deveria estar, mas não é nada disso. Perceba que a intenção perversa dele é que, pelo fato de Davi estar constantemente à frente da batalha, em algum momento ele seja atingido e eliminado pelas mãos dos filisteus.
Mas note que Davi não foge da raia. Davi, ele cumpre a sua missão com êxito. Ele se sai vitorioso, porque Davi, meus irmãos, ele estava a serviço de Deus e do seu povo. Essa era a motivação dele. E as vitórias dele foi resultado do favor de Deus, da presença de Deus na vida dele. E isso começa a perturbar ainda mais a Saul. Ele começa a temer a Davi, porque ele percebe que Deus está com Davi, que o Senhor, agora que tinha se retirado dele, está constantemente cuidando, protegendo e abençoando Davi. E notem que, para encorajar Davi a assumir a sua tarefa, assumir o cargo de capitão de 1000 soldados, ele lhe oferece a sua filha mais velha, chamada Merabe. Na verdade, você deve estar lembrado, no capítulo 17, que ela já tinha sido, ela seria também uma recompensa, além de riquezas e a isenção de impostos para a casa daquele que vencesse o gigante Golias. Porém, alguns dizem que isso é apenas um boato que surgiu, outros dizem que realmente Saul prometeu isso, e se ele o fez, ele não cumpriu a palavra dele, porque Davi não recebeu Merabe como sua mulher, em virtude da sua vitória sobre Golias. Mas agora ele traz ela de volta e oferece a Davi, mas com uma obrigação, que ele pagasse um dote, ou seja, liderar as batalhas do Senhor como chefe, como capitão do exército. Ele cumpre o trabalho dele, como eu disse já aos irmãos, porque ele amava a Deus e o seu povo. Mas notem que ele, respeitosamente, ele não aceita a oferta do rei para se casar com a sua filha mais velha. E isso faz com que Davi, aliás, Saul, traiçoeiramente, ele entregue esta sua filha a um outro homem, chamado Adriel, no versículo 19. Abrindo apenas um parêntese aqui, meus irmãos, esse casamento entre Merabe e Adriel, eles vão gerar 5 filhos, e lá na frente, quando Davi se torna rei, esses 5 filhos serão enforcados, porque Saul descumpriu um juramento de Israel. Ele matou os gibeonitas. Vocês devem estar lembrados desse povo na época de Josué, que Israel fez um voto que não ia levantar a mão contra eles e eles iriam servir a Israel. Mas Saul descumpre esse voto. E aí os gibeonitas querem vingança. E a vingança, sob a autorização de Davi, foi esta: os 5 filhos desse casal, eles serão mortos, com mais 2 filhos de outros parentes de Saul, exceto Mefibosete, que era filho de Jonatas, porque por causa da aliança e da promessa que ambos fizeram de ser leais um ao outro e aos seus descendentes. Mas isso fica lá para frente, segundo Samuel, capítulo 21. Saul não desistiu. Ele agora vai colocar a filha mais nova no jogo. Ele agora vai trazer Mical, a filha mais jovem, para chantagear Davi, e com a intenção também maligna de usar a sua filha como um instrumento. Não é que ele estava alegre que ela ia casar com um homem de Deus, que deveria ser, mas é porque ela pode ser um laço para ele, e também ele pode cair nas mãos dos filisteus, devido ao dote que desta vez ele pede novamente. E agora ele é mais específico. Ele solicita de Davi pela mão de Mical, e já havia comentários de que havia uma afeição entre Mical e Davi, eles se amavam, e isso agradou o rei, e agradou Davi também, porque ele ele vai em busca do dote, daquilo que Saul exigiu para dar a sua filha mais nova em casamento, e foram 100 prepúcios dos filisteus, ele deveria trazer e entregar diante de Saul. Prepúcio
era uma pele que era retirada do órgão genital dos homens em rituais de circuncisão. Então, todo homem de Israel já tinha sido circuncidado, o prepúcio já tinha sido retirado deles. E por que Davi faz esse pedido tão inusitado aqui? Porque, irmãos, os filisteus eram incircuncisos. Eles são até chamados de incircuncisos. Lembra quando Davi diz a Golias: quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? Então, o fato dele pedir sem prepúcio de 100 filisteus, Davi trazendo isso e colocando diante de Saul, era uma prova clara de que realmente eram filisteus que ele tinha matado. Porém, irmãos, Davi, ele vai além. Davi, ele traz 200, ele matou 200 homens, 200 filisteus, claro, com a ajuda dos seus oficiais, dos seus soldados. E assim, Saul não tem o que fazer agora, ele entrega a sua filha como esposa para Davi, e ele começa a perceber que Deus está com Davi. Ele começa a se encher não somente de ódio, mas também de medo. E veja, irmãos, que ele se mantém inimigo de Davi. É interessante no verso 29, diz que Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Nem o favor de Deus para com Davi o despertou para se arrepender e fazer as pazes com Davi e acolher Davi como ele deveria ser acolhido. Percebam, irmãos, como a maldade no coração de um homem pode torná-lo disposto a fazer as mais terríveis perversidades. Até mesmo usar os seus próprios familiares, e aqui no caso as suas 2 filhas, não porque estava buscando o bem-estar delas, a felicidade delas, mas porque estava preocupado consigo mesmo, por uma atitude para satisfazer um desejo pecaminoso e egoísta. Ou seja, irmão, Saul não está lutando pelo reino de Deus. Saul não está preocupado com a glória de Deus, ele está lutando pela sua própria glória, pelo seu próprio reino. E ele vai usar de todos os artifícios, de todas as artimanhas, e até usar pessoas para atingir os seus objetivos perversos. Ele submete as suas 2 filhas aos seus interesses e às suas paixões pecaminosas e doentias. Irmão, Saul, ele perdeu o rumo na liderança de Israel, desde o momento em que ele rejeitou o Senhor, e o Senhor também o rejeitou. Veja aqui, qual era a principal função de um rei, principalmente o rei de Israel? Era ser um mordomo de Deus, era representar a Deus na liderança do povo, era fazer a vontade de Deus, era conduzir o povo para mais perto de Deus. Mas notem que ele não está mais preocupado com a glória do Senhor. Veja que se você comparar o verso 17 com o verso 25, no verso 17 ele fala sobre as guerras do Senhor, ele fala corretamente, as guerras do Senhor, a batalha é de Deus, a vitória vai vir dele. Mas lá no 25, ele se refere aos filisteus, não mais como inimigos do Senhor, mas como inimigos do próprio rei. Ele começa agora a falar sobre si mesmo, e não sobre Deus. Ele não está mais preocupado com a glória do Senhor. E a forma como ele agiu para atentar contra a vida de Davi, você percebe um paralelo com a forma como os pagãos também se levantavam contra o povo de Deus? Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui com Davi já tinha se repetido com ele. Perceba que Davi, ele lutou com um gigante que veio até ele cheio de armas, inclusive com uma lança, o gigante Golias. E agora Davi tem que lutar contra mais um gigante, porque Saul era até um homem de grande estatura, sobressaía a todos em Israel.
e também se utilizando de uma lança contra Davi. E mais, você vai perceber que Saul, quando ele envia Davi para o campo de batalha, quando Davi saiu com seus homens para cumprir o dote e trazer os prepúcios dos filisteus para Saul, com certeza ele ficou em casa torcendo pela derrota de Davi e pela morte de Davi. Irmãos, veja a que ponto chega a situação de um homem que se afasta de Deus. Alguns dizem que até mesmo ele usa Mical, a sua filha mais nova, não só para destruir Davi pelas mãos dos filisteus, mas também para fazê-lo abandonar o Senhor e abraçar a idolatria, já que esta jovem, e a gente vai ver isso no capítulo 19, ela tinha alguns ídolos dentro da sua própria casa. Inclusive ela vai até utilizar um ídolo desse para enganar os homens de seu pai e fazer com que Davi fugisse. Alguns entendem que isso também foi uma dos motivos, porque o texto diz que no verso 21, que ele vai dar Mical a Davi para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pode ser que tenha essa possibilidade também, mas independente disso, irmãos, você percebe um homem lutando contra o próprio povo de Deus, contra o próprio reino de Deus, uma luta inglória apenas para manter de pé o seu egoísmo e o seu orgulho pessoal. Um homem que está sendo um obstáculo para o avanço do reino de Deus, um homem que deveria ser uma bênção para o povo, mas se torna um obstáculo para o povo do Senhor. E devemos ter cuidado para isso não acontecer conosco, irmãos. Por algum sentimento de inveja, de amargura, de ódio, nós venhamos trazer prejuízo para o avanço do reino de Deus, talvez provocando desunião, contendas dentro da própria igreja, por causa do nosso orgulho, ou talvez da nossa inveja. Não, nós devemos ser bênçãos uns para os outros, e trabalhar juntos pelo reino de Deus, e não contra Deus e o seu povo, porque isso é uma luta inglória, uma luta perdida. Mas, em segundo lugar, qual foi a reação de Davi ao ódio doentio, à hostilidade perversa de Saul? Irmãos, perceba agora o outro lado da história. Notem como Davi se comporta diante de tanta atrocidade, diante de tanta malícia direcionada à sua pessoa. Primeira coisa, perceba a atitude de mansidão de Davi perante a hostilidade de Saul. O verso 11 diz que ele se desvia por 2 vezes das investidas de Saul contra ele. E você vai perceber que Davi, irmãos, se tinha uma coisa que ele tinha muito cuidado em não fazer, era levantar a mão contra o ungido do Senhor. Querendo ou não, ainda era Saul, rei de Israel. Então, em nenhum momento ele faz isso, ele vai ter oportunidade para isso, mas ele expressa uma atitude de mansidão. E o que é mansidão? É você entregar a sua causa nas mãos de Deus, sabendo que Deus julga retamente. Não é tomar a vingança em suas próprias mãos, mas entregar a Deus a causa, porque o Senhor no seu tempo fará justiça. Então isso é a primeira atitude de Davi, que começa aqui. Ele não revida, e ele vai continuar expressando essa mansidão
daqui para frente. Mas, em segundo lugar, a humildade dele. Perceba, irmãos, aqui o espírito humilde de Davi, principalmente diante das propostas do rei. No verso 18, quando a primeira filha lhe é oferecida por Saul, ele diz: quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família, a família de meu pai Israel, para vir a ser eu genro do rei? Ele não se achava digno de tamanha honra, de fazer parte da família real, porque um genro era como se tornasse um filho do próprio rei. E no verso 23, a mesma coisa, quando ele recebe a proposta de receber Mical como sua esposa, e novamente ele diz: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de humilde condição? Ele era há pouco tempo um simples pastor de ovelhas, na região humilde de Belém, filho de um homem do campo chamado Jessé. Então, irmãos, você não vê aqui nenhum sinal de vanglória no coração de Davi. Primeiro, na situação da música, na reação dele à música. Você não vê. Ele não se enche de orgulho, porque era verdade o que as mulheres estavam cantando, mas ele não se deixa levar por isso. E às vezes, a gente, quando é elogiado, muitas vezes podemos nos encher de orgulho. Ele não se deixa. Ele mantém-se humilde diante das propostas do rei. Por quê? O alvo único de Davi era servir a causa do reino de Deus e trabalhar pelo bem-estar do povo de Deus, mesmo ainda não estando à frente como rei, mas ele já está revelando aqui o seu amor por Deus, o seu amor pelo povo de Deus, a sua disposição em guerrear contra os inimigos do povo de Deus. Não há nenhuma evidência da parte dele. Mesmo agora se tornando genro do rei, não há nenhuma evidência dele usar a sua posição de destaque agora na família real para tentar planejar e executar algum tipo de conspiração contra Saul. Veja, não há nada disso. Você vai ver isso em outras ocasiões, em relação a outros reis de Israel, mas você não vê isso em Davi. Então, a mansidão, a humildade, mas também a disposição de ser fiel no serviço do Senhor, mesmo debaixo de perseguição. É a terceira coisa que a gente percebe na vida de Davi, aqui no nosso texto. Irmãos, veja como várias vezes o narrador expressa o êxito, o sucesso de Davi contra os inimigos. No verso 5, onde diz que ele era benquisto de todos, ele se conduzia com prudência, ele era exitoso. No versículo 16, a mesma coisa, ele fazia saídas e entradas militares, e todos estavam animados com Davi. No verso 30, quando se encerra o capítulo, deixa muito claro ali que Davi lograva êxito, e portanto era estimado em todo Israel. Então, irmãos, ele obteve sucesso em todas as suas empreitadas, versículo 14, e esse é o versículo chave aqui. Ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, e o motivo, a razão, não estava nele mesmo, estava no Senhor que era com ele, porque o Senhor era com ele. Ele contava com o favor do povo, mas sobretudo ele contava com o favor de Deus, porque ele se dispôs a ser leal e fiel no serviço que lhe fora dado. Ele foi leal a Saul, apesar de Saul ter se levantado contra ele. Irmão, se tinha alguém na corte de Israel naqueles dias que deveria ser amado, que deveria ser honrado pelo rei, era Davi. Mas infelizmente é o contrário que acontece.
Ele foi o homem mais maltratado e perseguido da sua época. Não, já bastava a perseguição dos inimigos, mas por aqueles a quem ele ajudou, a quem ele fez o bem. Irmãos, por um bom tempo, Davi ele foi caçado por Saul, sempre tendo uma distância pequena entre ele e a morte. Isso mesmo. Ele teve que fugir, se esconder em cavernas. Então é triste o que a gente percebe aqui. Você é fiel, e o que é que você ganha pela sua fidelidade? Aflição, perseguição, sofrimento. Aquele que deveria ser honrado como líder, guerreiro e vencedor, ele é agora tratado como um fugitivo, como um bandido, como alguém que merecia morrer. E de fato, muitas tentativas foram feitas para isso. Então percebam, irmãos, que antes de se tornar um rei com poder em Israel, com honras e riquezas e glórias, ele foi provado por Deus. Aqui é um dos momentos onde houve mais provação na vida de Davi. E aí você pergunta, mas como? Mas isso é injusto. Como é que alguém que foi tão exemplar, tão fiel, tão leal no serviço do Senhor, e agora passa a ser humilhado, perseguido e provado? Porque Davi teve de ser condenado, irmãos, a um tipo de vida que parecia mais indicada para um malfeitor do que para um líder vencedor em Israel. Meus irmãos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos vão além dos nossos. Ele tem os seus propósitos, e sempre esses propósitos, mesmo que traga coisas ruins e adversidades, ele tem uma perspectiva benéfica, positiva. E é o que acontece aqui. Deus faz Davi passar por um período de dura provação, porque Deus está trabalhando no caráter dele. Deus está preparando Davi para se tornar um homem segundo o seu coração, na liderança futura de Israel. Perceba, irmãos, que quando Deus quer usar alguns homens na sua obra, e também algumas mulheres, Ele às vezes molda essas pessoas na escola do sofrimento, para aperfeiçoar o seu caráter e a sua fé. Veja o paralelo aqui entre Davi e José, que foi antes dele. José também foi alvo de inveja, ódio dos seus próprios irmãos, e foi vendido como escravo para o Egito, e passou por todo o sofrimento ali. Deus estava provando José, para mais adiante deixá-lo firme no propósito de sustentar o seu povo. A provação de Deus, irmãos, embora não entendamos, embora às vezes fiquemos angustiados e talvez pensando que Deus está sendo injusto de alguma forma, entenda, a provação de Deus é para o nosso bem, principalmente quando Ele faz o homem suportar o jugo na sua mocidade, para que ele seja calejado ali, para que quando vier a situações mais complicadas lá na frente, ele possa permanecer firme e de pé, e sendo um exemplo para outros de uma vida de fé no Senhor. Então Deus está aqui deixando que Davi passe por isso, para que Deus fortaleça no coração dele as virtudes da confiança, da paciência, da mansidão, do domínio próprio, do amor ao próximo, e para que ele pudesse experimentar
a bondade e o cuidado de Deus nos tempos da adversidade. E quando você lê os salmos de Davi, você vai perceber isso. Que tudo aquilo pelo qual ele passou, ele descreve nos seus salmos de como o Senhor esteve com ele, de como o Senhor foi o seu refúgio. É o que a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 19, em conexão com o Salmo 59, que foi escrito no contexto do capítulo 19. Você já pode até aproveitar e ler em casa essas duas passagens, Salmo 59, 1 Samuel 19. Foram provações variadas que ele teve que enfrentar. A injustiça e a ingratidão de Saul, o alvo do seu ódio doentio, cruel perseguição daquele que deveria acolhê-lo. E não só aqui, irmãos, ele vai passar por mais aflições nas mãos de outras pessoas, pessoas a quem ele ajudou, pessoas a quem ele beneficiou, e vão se levantar contra ele, como alguns homens na cidade de Keila e na cidade de Ziclag. Você vai ver isso mais adiante. E até mesmo, isso aqui antes de se tornar rei, mas até quando ele está no trono, ele também passa por adversidades. Ele é perseguido simplesmente pelo seu próprio filho, Absalão. Então ele passou por várias provações, antes do trono e no trono, porque Deus estava aperfeiçoando Davi, para fazer dele um homem segundo o seu coração. Mas não é só isso, irmãos. Lembre-se, Davi aponta para Cristo. Você tem que lembrar sempre disso. Davi é um tipo de Cristo. E perceba como você vê um paralelo entre a vida de Davi e a vida de Jesus, nesse momento da história de Davi aqui. Irmãos, o nosso Senhor, ele também passou por humilhação e sofrimento. Ele foi submetido pelo próprio Deus a uma vida de sofrimento, porque ele estava trabalhando pela salvação do seu povo. Ele estava lutando contra os inimigos para derrotá-los em favor do seu povo. Mas isso foi duro, foi um caminho árduo para Cristo. Claro, ele chegou ao trono, aonde está hoje na sua glória, mas esse caminho foi marcado por profunda humilhação e sofrimento. A Bíblia diz que o Senhor aprendeu a obediência em meio ao sofrimento. Ele foi traído por aqueles que estavam junto dele. Ele foi abandonado por todos. Ele foi humilhado e perseguido pelo seu próprio povo, a ponto de crucificá-lo numa cruz. Tudo isso porque ele estava trabalhando para o bem do seu povo, comprometido em fazer a vontade de Deus, e mesmo assim foi injustiçado e perseguido. Irmão, você percebe que esse é o caminho de todos nós que estamos em Cristo, que temos o nome de cristão sobre nós. Ser provado em nossa fé, ser perseguido injustamente, até por aqueles que deveriam nos acolher. Alguém a quem você fez um bem pode se levantar contra você por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com Cristo, com a sua igreja. Então, se você está sofrendo algum tipo de adversidade ou provação, não por fazer o que é errado, mas por fazer o bem, por amor a Cristo, pela causa do seu reino, primeiro, glorifique a Deus por isso, porque você é um bem-aventurado. E segundo, lembre-se que você está trilhando o mesmo caminho de Cristo, sendo aperfeiçoado por Deus na escola do sofrimento, para se manter perseverante e um dia entrar na glória e receber a coroa de glória. É isso que a gente vê aqui na reação de Davi diante da hostilidade de Saul. Mas eu quero terminar, irmãos, com mais duas aplicações aqui. Primeiro, eu queria mostrar dois contrastes entre Saul e Davi.
e depois encerrar mostrando que o êxito de Davi se deveu unicamente ao propósito, à presença de Deus. Irmãos, o primeiro contraste tem a ver entre Davi e Saul, tem a ver com a relação deles para com o reino de Deus. Isso é importante. Percebam que esses dois homens foram escolhidos e ungidos por Deus para serem, como eu disse, mordomos de Deus no cuidado do seu povo. Isso era reinar. Um rei do povo de Deus não era para reinar para si mesmo, era para reinar para a glória de Deus, para o bem do povo. Mas Saul, ele rejeitou o Senhor, ele foi desobediente, ele não cumpriu fielmente o seu chamado, porque ele buscou a glória dele, não a glória de Deus. Davi, por outro lado, irmãos, perceba, Davi buscou em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Mesmo diante de toda a oposição, injustiça, perseguição, perversidade de Saul para com ele, ele foi um servo fiel na obra do Senhor, porque ele trabalhava visando a glória de Deus. Os salmos de Davi revelam isso, como ele glorifica ao Senhor pelas suas vitórias. Ele trabalhava porque ele amava o povo de Deus, e portanto ele saía à guerra contra os inimigos do Senhor. É isso que Deus espera de nós, irmãos, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, em nosso tempo e nas nossas vocações diversas. É isso que Ele espera de nós: servir com fidelidade, buscar a glória dEle, e não o nosso bem-estar, a nossa própria glória, mas a glória de Deus. O segundo contraste entre Davi e Saul tem a ver com a atitude de ambos em relação ao pecado. E aqui você vê claramente a distinção de um crente e um descrente, de alguém que é convertido e alguém que não é convertido, de alguém que tem o Espírito de Deus e de alguém onde o Espírito de Deus não habita. Vejam, mais tarde, quando Davi se torna rei de Israel, ele vai cometer um ato tão perverso em relação a um homem chamado Urias, como Saul agora está cometendo em relação a ele. Vocês devem conhecer a história. Davi tenta encobrir o seu adultério com Batseba, e ele usa de uma estratégia tão perversa quanto Saul está fazendo com ele aqui em relação aos filisteus. Ele coloca Urias na frente da batalha, numa situação de vulnerabilidade, onde os inimigos poderiam atacá-lo com mais força. E veja, o que Saul não conseguiu em relação a Davi, Davi conseguiu em relação a Urias. Esse homem foi morto injustamente. Então você se pergunta, então Saul cometeu um erro igual, aliás, Davi pecou tão gravemente como Saul. Mas qual é a diferença? Porque um é chamado homem segundo o coração de Deus, e o outro é marcado como aquele que o Senhor rejeitou. Irmãos, a diferença essencial está na atitude em relação ao pecado, porque todos são pecadores. Davi era tão pecador quanto Saul, quanto nós, mas a diferença está na atitude em relação ao pecado. Enquanto Saul não mostra nenhum sinal de arrependimento, mesmo ele sendo advertido várias vezes por Samuel, até aquele momento, Davi, por outro lado, irmãos, se arrependeu do seu pecado. Ele ficou profundamente angustiado com a sua transgressão, a ponto de escrever um salmo que hoje é utilizado por nós para também buscarmos o perdão de Deus, o Salmo 51, confessando que pecou contra Deus.
E enquanto um foi rejeitado pela sua incredulidade, o outro foi abraçado e beijado por Deus pelo seu arrependimento e teve a sua comunhão restaurada com o Senhor. Qual é a atitude sua em relação ao seu pecado? Isso vai mostrar a diferença de quem é convertido e quem não é convertido. Por fim, meus irmãos, terminando essa mensagem, nós aprendemos aqui que a fidelidade de Davi no serviço do Senhor, o seu êxito nas batalhas contra os filisteus, não é porque ele era um super-herói, não é porque ele tinha diversas habilidades, não. Foi a presença de Deus na vida dele, foi a graça e o poder de Deus que lhe deu vitória. O verso 14, novamente eu quero ler, é essencial aqui. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor, Yahvé, era com ele. O Senhor era com ele, irmãos. E porque o Senhor era com ele, ele não caiu nas mãos de Saul. Porque o Senhor foi com ele, ele agiu com mansidão para reagir ao ódio de Saul. Porque Deus era com ele, ele obteve êxito várias vezes nas batalhas contra os filisteus. Porque Deus era com ele, ele foi acolhido por Israel e estimado por todo o povo. Porque Deus era com ele, irmãos, o seu trono foi confirmado, estava sendo confirmado em suas mãos. E porque Deus foi com ele, ele pôde suportar as provações sem vacilar, sem se deixar cair, permanecendo firme e de pé, para depois se tornar o grande rei de Israel. Você sabe o que faz de você um crente fiel e comprometido? Você sabe o que faz de você ser alguém que luta pelo reino de Deus e não contra o reino de Deus? Ser alguém que se dispõe a servir ao Senhor e à sua igreja com os seus dons e trabalhar para glorificar a Deus em tudo que você faz? É a presença do Senhor na sua vida. É o Espírito Santo no seu coração. Agora deixe-me dizer algo. A presença do Senhor, ela não impedirá você de passar por variadas provações. Ela não impedirá você de sofrer a oposição do mundo e até de pessoas que você menos esperava, pode vir se levantar contra você. A presença de Deus não o isentará disso, mas ela garantirá que você terá graça da parte de Deus, que você receberá força do Altíssimo para passar pelas provas com firmeza e com a mesma perseverança de Davi. É a presença de Deus na sua vida, lembre-se disso ao sair daqui esta noite, que vai dar a você a graça de lograr êxito na sua luta contra os seus inimigos. E entenda: inimigos, pecado, o mundo e Satanás. O Senhor prometeu estar conosco. Ele disse: estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Estarei sempre com vocês através do meu Espírito e da minha palavra. E que bom que Ele está conosco, irmãos, porque se não fosse a sua presença, nós não ficaríamos de pé um minuto sequer. E que bom que aquele que está conosco, diz a Bíblia, aquele que está em nós, ele é maior do que este mundo que se levanta contra a sua igreja. Meus amados, que Deus nos dê graça, e que Deus, o Deus de Davi, que é também o nosso Deus, nos conceda a graça para servi-lo com fidelidade, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. Amém.